Sábado no tempo do Natal, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ouvir o Evangelho que está em João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este evangelho é tão rico em detalhes e eu quero destacar desses tantos detalhes apenas 2. Faço o convite de mais uma vez você pegar o seu texto bíblico, talvez a sua Bíblia, talvez o seu livretinho da liturgia diária e riscar, ler comigo, ir riscando, prestando atenção, anotando. Tudo isso nos faz crescer na presença do Senhor. Meus irmãos, aqui nós começamos a ouvir mais uma vez João Batista dizer: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim como nós meditamos ontem, nós vimos que esta é a missão de Jesus Cristo. O nome Jesus significa Deus salva. E nos salva do quê? Dos nossos pecados. Então Jesus não veio para nos deixar tal como nós estamos, vivendo os pecados que vivemos, do jeito que nós achamos que é o correto. Não. O Senhor veio para nos tirar do pecado e tirar o pecado do mundo, nos purificar. O seu nascimento e em seguida toda a sua pregação, sua morte e ressurreição tem este objetivo. Então tiremos da cabeça de que Jesus Cristo veio para nos deixar tal como nós somos. Não. O Senhor nos pega do jeito que somos, nos aceita do jeito que somos para nos transformar e nos converter do jeito que Ele quer. Ele acolhe o pecador, mas odeia o pecado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, diante desta verdade pregada por João Batista, perceba que ele não ilude ninguém. Olha, esse é o Cordeiro, esse que vai tirar o pecado do mundo. Ou seja, seguindo ele, vocês vão ter que se converter. Vocês vão ter que mudar de vida. Não pode continuar do mesmo jeito. 2 de seus discípulos, então, deixam de seguir João Batista para seguir Jesus. E aqui está um outro elemento tão importante, meus irmãos, dentre tantos, que é o fato de João Batista ter coragem de abrir mão de 2 de seus discípulos para mostrar para Jesus. Meus irmãos, o nosso apostolado, o nosso ministério, o seu casamento, ele só vai ser saudável na medida em que nós temos coragem de apontar para Jesus e termos a coragem de abrir mão por Jesus. Abrir mão, por exemplo, você que é pai e mãe, certamente você acha que precisa de padre na sua cidade. Você acha que nós precisamos de sacerdote. Mas quantos aí estão rezando para que os próprios filhos, se for da vontade de Deus, quantos aí estão rezando para os próprios filhos se tornarem padres, sacerdotes? Não, mas é porque eu quero ser vó, é porque eu quero isso, é porque eu quero aquilo. Ei, é o que você quer. E o que Jesus quer? Eis o Cordeiro de Deus. Olha, pode seguir ele, vai lá, eu abro mão de você. Você pode segui-lo, porque ele veio tirar o pecado do mundo e você vai colaborar com isso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vocação, nosso ministério vai fazer parte na medida em que nós apontamos para Jesus, que nós apontamos para Ele, mostrando o caminho para todas as pessoas que estão ao nosso redor, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então você que é pai, você que é mãe, você que é catequista, nós sacerdotes, irmãos e irmãs consagrados, nós só teremos sentido e a nossa vida só vai ser feliz e ter sentido na medida em que nós apontamos
E esse convite, este apontamento, por assim dizer, foi tão saudável que eles chegam até Jesus e Jesus pergunta: o que estáis procurando? E eles dizem: onde mora? E Jesus faz o convite para eles: vinde ver. E eles foram e naquele dia permaneceram com ele. Eles gastaram tempo com Jesus. Então, outro ponto, meus irmãos e minhas irmãs, tão importante é gastar tempo com o Senhor. Permanecer com o Senhor. De forma corrida, não. Eu sei que muitas vezes nós somos pegos pela pressa. Eu e você, não é porque eu sou padre que é diferente, não. Mas eu e você somos pegos por tantos compromissos e pressas que muitas vezes nós não temos tempo de parar, de ouvir o Senhor, de estar com Ele, de prestar atenção no que Ele quer falar comigo por meio da sua palavra, nos sacramentos, a Santa Missa, as confissões, enfim, todos os sacramentos, nos acontecimentos da sua vida, o que mudou na sua vida esses últimos dias. Isso pode ser algum sinal de que Deus está querendo te ensinar a ser mais humilde, a ser mais paciencioso, a parar de reparar na vida dos outros e reparar na sua vida para você crescer e não ficando apontando o dedo. Então, meus irmãos, permanecer com o Senhor. Isso foi tão bom que eles também foram até outras pessoas. Foram o André, que é irmão de Simão, foi até ele e chamou Simão Pedro até Jesus Cristo. Simão foi até lá, ele disse: encontramos o Messias. Olha o encantamento desta mensagem, nós encontramos. Simão, bora lá, encontramos o Messias. Sabe aquele que a gente está esperando há tanto tempo? Sim, é ele. E este convite, encantado, feliz, fez com que Simão Pedro fosse até Jesus. Meu irmão, minha irmã, também é momento de perceber como é que nós estamos convidando as pessoas para a fé. Quantas e quantas vezes nós apresentamos a fé simplesmente como uma obrigação. E tá certo? Tá certo, ok. Mas existem pessoas que não são dadas a isso. Por exemplo, cito aqui o caso de tantos maridos de vocês, que boa parte, a gente olha aqui nas estatísticas, a maioria é mulher que ouve. Por que os homens, então, muitos desses homens têm tanta dificuldade de vir à missa? Não sei, porque talvez não tiveram experiência com o Senhor, e talvez porque você vem para a missa, não muda nada, e talvez você apresenta a igreja para ele como algo muito chato. Você não vai para a missa, não? Como assim? Onde já se viu que você não vai para a missa? Coisa feia! Tá certo? Às vezes tá, às vezes não. A reflexão que eu estou querendo levar para você é de tentar convidar o seu marido, por exemplo, por meio de: olha, a missa hoje foi tão bonita, da próxima vez, vamos, e deixa. Outra vez, nossa, a missa foi tão... a adoração foi maravilhosa. Nossa, o terço das mulheres foi tão bom, participa do terço dos homens. Entende? Levar Jesus Cristo como uma alegria, um encantamento, e permitindo que o próprio Senhor vai tocando no coração do seu marido. Estou falando dos maridos, mas também pode acontecer para as mulheres. Conheço sim esposas que não vêm à missa e o marido vem sozinho. Coisa feia também. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vejamos, é o encantamento que vai encantar. É a alegria que vai atrair e não simplesmente a obrigação pura. A obrigação pura, ela está mais para quem já está vivendo mais o Evangelho. Então, nós apresentamos a obrigação e quem já se encantou por Jesus vai dizer: ótimo, eu vou. Mas quem está lá fora, quem não quer nem saber de missa, nós precisamos, em primeiro lugar, encantar, fazer os olhos brilhar. Depois a gente vai, então, apresentando essas obrigações mais inerentes ao Evangelho. Não é relaxar, não sejamos relaxados, mas nós precisamos mudar a forma de atrair essas pessoas. Nós precisamos encantar essas pessoas, é pescar o peixe mesmo, pôr a isca que o peixe gosta. Ou seja, encantar essas pessoas pela alegria, mostrar a sua própria conversão, mostrar que você ficou feliz de ir à missa, mostrar que o Evangelho está fazendo sentido na sua vida. E então, meus irmãos, minhas irmãs, a partir do encontro de Simão com Jesus, brota uma missão. Tu és Simão, filho de João, ou seja, você tem uma identidade, mas comigo agora você assume outra. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra, ou seja, o nome de Pedro foi mudado a partir do encontro com ele. A transformação interna de Pedro aconteceu a partir do encontro com Cristo, e a nossa, a minha, a sua transformação também pode se dar, meus irmãos e minhas irmãs, pode não, se dará a partir do momento em que eu tiver a coragem de deixar tudo e seguir o Senhor. Do momento onde eu abro mão do que eu estou fazendo, entrego tudo isso nas mãos do Senhor, crendo que nas mãos do Senhor Ele vai cuidar, Ele vai me guiar, e confiando que no processo, no caminho, Ele vai nos ajudar a seguir a Tua vontade. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, vivenciando este tempo do Natal, esta alegria que contagia os nossos corações, tenhamos a coragem de apontar o caminho para Jesus,
tenhamos a coragem de abrir mão por Jesus, tenhamos a coragem de permanecer com Jesus, de também chamar outras pessoas, de fazer outras pessoas se alegrarem, se encantarem pelo Senhor, e no encontro com o Senhor tenhamos a confiança de que Ele vai transformar o nosso interior da forma como Ele quer que nós vivamos. Amém! Meus queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar aqui conosco, que Deus te abençoe ricamente, que Deus te proteja sempre, sempre, sempre. Amanhã é domingo, é dia do Senhor, dia de ir à missa. Não existe evento no mundo que pode nos fazer não participar da missa. Então se programe. Bom Jardim tem missa às 7 horas da manhã e 19 horas. Se você não pode à noite, vem de manhã. Se você não pode de manhã, vem à noite. Nós não podemos viver sem a missa. Muito feio é mostrar que eu não creio em Jesus Cristo se eu fico faltando missa. Porque se eu creio em Jesus Cristo, e sei que Ele deixou a igreja e deixou a missa, eu vou até Ele. E porque lá tem Jesus Cristo na Eucaristia, eu o recebo na minha boca, eu recebo em mim. Então, 7 horas da manhã, 19 horas, nós temos a missa em Bom Jardim. Baliza, nós temos o compromisso marcado às 9h30 da manhã. Meus irmãos e minhas irmãs, se inscreva neste canal, deixe o seu joinha, algum comentário. Algumas pessoas mandam comentário para mim no meu WhatsApp pessoal. Não, por favor, deixe o comentário aqui no YouTube. Por quê? Porque no YouTube você faz este canal crescer. Então, por favor, sempre que eu enviar o link no grupo do WhatsApp, clica na linha azul abaixo da imagem. Você vai ir para o YouTube, lá você vai ouvir e lá você vai pôr a mãozinha, você vai deixar os comentários, porque é comentando no YouTube que o canal cresce e eu conto com a sua ajuda. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.